Se você é prestador de serviços e quer abrir um CNPJ, você está no lugar certo. Nesse vídeo a gente vai te mostrar o passo a passo, como o CNPJ pode te ajudar a economizar com impostos e a formalizar o seu negócio. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Vantagens e importância do CNPJ para prestadores de serviço. Ter um CNPJ é um divisor de águas para prestadores de serviço. Isso porque com ele você passa a ter acesso a uma série de vantagens, como por exemplo, a possibilidade de emitir notas fiscais. Existem muitas oportunidades no mercado que você só vai conseguir aproveitar caso você consiga emitir nota fiscal. Outra grande vantagem é passar mais confiança para o mercado, ou seja, demonstrar mais profissionalismo. Por quê? Por mais que a gente saiba que não necessariamente é mais confiável negociar com uma empresa, é dessa forma que o mercado entende. Que negociar com uma pessoa jurídica, com uma empresa, com um CNPJ é mais confiável do que negociar diretamente com uma pessoa física. Além disso, você também tem uma outra grande vantagem que é a economia em impostos. Hoje, quando você atua como pessoa física, você pode ser tributado no imposto de renda em até 27,5%, enquanto que como pessoa jurídica, a tributação inicial é a partir de 4,5%, dependendo da sua área de atuação. Isso dá uma economia de impostos brutal. E, muito além da economia de impostos, você também consegue economizar com outras coisas, como, por exemplo, contratação de um plano de saúde diretamente pela sua empresa, o que geralmente é muito mais barato do que contratar diretamente como pessoa física, aquisição de veículo com preço mais barato do que quando comparado ao preço praticado diretamente para a pessoa física, uma série de outras vantagens. Essas são algumas das principais vantagens de abrir um CNPJ para a prestação de serviços. Então, ficou interessado e quer saber como abrir o seu? Então fica com a gente até o final do vídeo. Como abrir um CNPJ para prestação de serviços? Passo a passo. O primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer aqui é que a gente vai tratar especificamente de empresas enquadradas no Simples Nacional. E por que no Simples Nacional? Porque é justamente o tipo de empresa mais escolhido entre os prestadores de serviço, porque é o que traz mais simplicidade e mais economia. Ou seja, é aqui que você tem um caminho mais fácil e pagando menos impostos. E ao longo desse vídeo, no passo a passo, você vai entender como escolher a melhor natureza jurídica, que pode ser considerado tipo de empresa, escolha do CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. A gente pode entender aqui de uma forma fácil como as atividades que a sua empresa vai exercer. E por fim, a gente vai entender melhor sobre a tributação, ou seja, sobre a forma como a sua empresa vai pagar os impostos. Vamos lá? Definição da natureza jurídica. A natureza jurídica, como a gente já comentou aqui, pode ser entendida como o tipo de empresa e geralmente é a primeira coisa que você escolhe. Aqui a gente vai falar sobre as três principais naturezas jurídicas e a primeira coisa que a gente tem que entender é: vai haver sócios ou vai ser somente você nessa empresa? Bom, se for somente você, existem duas opções: empresário individual e sociedade limitada unipessoal. Se houver mais pessoas, ou seja, você e mais um ou mais alguns sócios, será a sociedade limitada a opção ideal. Pelo menos essas são as três opções mais escolhidas. Bom, então vamos lá. Vamos entender aqui agora a diferença entre elas. Vamos começar primeiro entendendo a diferença entre o empresário individual e a sociedade limitada unipessoal. Esses dois tipos de empresa servem para que você abra uma empresa sozinho, sem sócio. A diferença está justamente na responsabilidade limitada. Enquanto a sociedade limitada unipessoal, como o próprio nome diz, tem responsabilidade limitada, o empresário individual não tem responsabilidade limitada. Na verdade, aqui a responsabilidade é ilimitada. Beleza, Rodrigo, mas o que isso quer dizer na prática? Vamos a um exemplo para ficar bem fácil de entender. Imagina que a sua empresa ela teve uma dívida e ela não conseguiu arcar com essa dívida e você abriu uma empresa do tipo empresário individual. Então, nesse caso, os seus credores podem recorrer à justiça para alcançar diretamente o seu patrimônio, porque você, como pessoa física, responde ilimitadamente pelos compromissos da sua empresa. Agora, se acontece a mesma situação,
Sua empresa teve uma dívida e não conseguiu pagar. Mas agora, nesse outro exemplo, você abriu uma empresa do tipo sociedade limitada unipessoal. Então, nesse caso, existe uma proteção ao seu patrimônio de pessoa física para que os seus bens não sejam alcançados tão facilmente. E o mesmo vale também para a sociedade limitada, que é o tipo de empresa mais escolhido quando você vai ter mais sócios na empresa. Nesse caso, o patrimônio dos sócios da empresa está protegido. Bom, isso quer dizer que você pode abrir uma empresa do tipo limitada, pegar empréstimos e não pagar ninguém? Calma, não é assim, né? Na verdade, se acontecer algo nesse sentido, provavelmente os seus credores vão recorrer à justiça para alcançar o seu patrimônio e vão conseguir alcançar, porque o juiz vai entender que você agiu de má fé e aí vai acontecer uma desconsideração da personalidade jurídica. A gente tem vídeo aqui no canal falando sobre os tipos de empresa e a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo e também um card no final desse vídeo. Inclusive, se você quiser entender mais sobre os tipos de empresa, eu recomendo que você assista a um vídeo completo que a gente tem aqui no canal. A gente vai deixar o link aqui na descrição e também no final desse vídeo. Escolha do KNAI correto. Esse aqui é, sem dúvida alguma, um dos pontos em que vai ser muito bem-vinda a ajuda de um contador. Mas, para ajudar a entender, um KNAI nada mais é do que Classificação Nacional das Atividades Econômicas. É uma classificação criada pelo governo de um conjunto de atividades. Então, cada KNAI tem um código, um nome e dentro dele tem um conjunto de atividades que uma determinada empresa pode exercer. E quando você abre um CNPJ, você precisa escolher pelo menos um KNAI, que será o seu KNAI principal. E você também pode escolher outros KNAIs, que serão considerados os KNAIs secundários. E presta muita atenção, porque é de acordo com o KNAI que a sua empresa é tributada. No Simples Nacional, existem 3 anexos que vão definir a sua tributação. O anexo 3, 4 e 5 do Simples Nacional. No anexo 3, a tributação é a partir de 6%, no anexo 4, a partir de 4,5%, e no anexo 5, a partir de 15,5%. Então, você reparou que existem tributações diferentes. E cada KNAI vai se enquadrar dentro de um desses anexos. Por isso que é essencial que você recorra a um contador, como nós da CountTech, para te ajudar a escolher corretamente o KNAI da sua empresa. Escolher o KNAI errado pode fazer com que você perca oportunidades, que a sua empresa não vai conseguir emitir nota fiscal com determinada atividade que você precisa e também pode fazer com que você pague mais impostos do que deveria. Então, para isso, eu recomendo fortemente que você solicite uma consultoria totalmente gratuita aqui com a CountTech. O link está aqui na descrição do vídeo. O melhor regime tributário. Conforme a gente mencionou aqui, o Simples Nacional, na maior parte dos casos, é o regime de tributação mais vantajoso. Regime de tributação entenda como a forma que a sua empresa vai pagar os impostos para o governo. Hoje aqui no Brasil, a gente tem o lucro real, que é para empresas muito grandes, o lucro presumido, que pode ser vantajoso dependendo do tipo de prestador de serviço e do faturamento, e o Simples Nacional. E dentro do Simples Nacional, a gente tem ainda o MEI, que é o microempreendedor individual. Então, o que é importante aqui? A forma de pagar os impostos e a tributação é diferente em cada um desses regimes. No lucro presumido, por exemplo, você paga a partir de 13,33% em impostos e todos os impostos da sua empresa são calculados e pagos separadamente. São aproximadamente 8 impostos, enquanto no Simples Nacional, todos esses impostos estão englobados em uma única guia, o que deixa as coisas muito mais simples. E além disso, conforme mencionado anteriormente, a tributação é muito menor, a partir de 6% no anexo 3, a partir de 4,5% no anexo 4 e a partir de 15,5% no anexo 5. Mas aí você pode estar pensando, no anexo 5, 15,5%? Você não falou que no lucro presumido é a partir de 13,33%? Sim, a partir de. Então, no lucro presumido, você pode pagar mais impostos ainda. E no Simples Nacional anexo 5 existe um benefício fiscal, que é o fator R, que pode fazer com que você pague menos impostos, ficando em aproximadamente 9%, ou seja, menor do que no lucro presumido.
E existem ainda algumas atividades que podem ser enquadradas no MEI. O MEI é um sub-regime de tributação do Simples Nacional em que você paga uma única guia num valor fixo, independente do seu faturamento. O único ponto de atenção é que existem alguns critérios para que você possa ou não se enquadrar no MEI, como, por exemplo, o limite de faturamento anual de R$ 81 mil. Ou você também não pode ter sócios, pode ter apenas um funcionário, enfim, existem algumas limitações. Então, quer saber como vai ser a tributação da sua atividade, ou até mesmo se ela é permitida ou não no MEI? Deixa aqui nos comentários qual é a sua atividade que a gente vai responder para você. Tenha segurança, evite erros e economize com a abertura do seu CNPJ. Como você viu, existem vários pontos que você precisa decidir ao abrir o seu CNPJ. O tipo de empresa, por exemplo, pode fazer com que você tenha mais segurança para o seu patrimônio de pessoa física. Mas será que isso sempre é necessário? Bom, vai depender de cada caso. Além disso, algumas profissões regulamentadas podem ter um valor de anuidade diferente dependendo do tipo de empresa. Por isso é importante consultar um contador, como nós aqui da CountTech. A escolha do regime de tributação e do CNAE podem afetar muito a tributação da sua empresa, como a gente comentou aqui. Por isso, também é importante buscar uma contabilidade. E ao abrir o seu CNPJ, você pode economizar muito aqui com a CountTech, porque aqui a abertura é grátis no nosso plano anual. Você paga somente as taxas do governo e o certificado digital. E não deixa para decidir tudo isso sozinho. A gente tem uma consultoria que é completamente gratuita, justamente para te ajudar a decidir tudo isso. Então, o link está aqui na descrição do vídeo, não deixa de acessar. Se você ainda está pensando em abrir o CNPJ, mesmo que ainda não tenha tomado a decisão, vai lá e pede uma consultoria totalmente gratuita que a gente quer te ajudar a seguir por esse caminho. Esperamos que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de deixar o like se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo como esse e te vemos no próximo vídeo.